Fala, galera! Vocês estão no Cardzone Podcast número 7, eu acho. Tô aqui com o Lucas Perrin. E aí, galera, tudo bom? Bora Com falar. o João Carreira. Oi. Com o Juju. Opa, beleza? E com... acho que só tem a gente, né? Só tem a gente. Tem nós. Enfim. A gente vai ter mais um cupom, né? Especial pra esse podcast. E a gente vai soltar ele no meio do podcast. Então continua ouvindo aí. Vocês vão ter acesso a um cupom de desconto Pra comprar seus especial aqui da loja. aí, em inglês. Exatamente. E Ó, outras cartas. sucesso. Vão chegar amanhã. Opa, vai chegar mais? Vai chegar umas coisinhas amanhã aqui pra gente. Ora! Aí, show. Então, gente, estamos aqui para falar do... Nessa edição do podcast, a gente vai falar sobre o SS Atlanta, né? O SS de times, primeira vez que teve, 3vs3. E a primeira coisa que eu quero falar é que a gente cometeu um erro no último podcast, que a gente fez as previsões, entre aspas, do que ia acontecer. A gente achou que o torneio era 3x3, mas era cada um jogador jogava um jogo só. E que não era. Cada jogador jogava a match inteira contra um cara de outro time. Sim, chegou. O que, Só pra mim... adicionar um ponto aí, né? Porque, na verdade, até uma certa data estava confirmado que ia ser um 3x3 igual os eventos paralelos dos YCS. Ia ser uma match do time. Só que aí Sim, depois exatamente. eles modificaram porque... acho que mais em relação ao conteúdo, né? De stream, que é mais interessante ter uma match entre cada jogador. E também Muito mais. porque é muito mais competitivo entre Sim, com certeza. Sim, eu acho os times. esse torneio, pra mim, ele passou de... Ele era uma piada pra mim, quando eu soube que ia ter... vai ter um SS de time, 3x3. Eu pensei o quê? Que ia ser as mesmas regras. Mas quando eles mudaram isso, deixaram, tipo assim, cada jogador vai jogar a match inteira... E o torneio deixou de ser uma piada, ele passou a ser um torneio muito legal aos meus olhos, né? Porque, cara, você tira muita variância tendo um torneio assim, que você monta uma equipe e você joga uma match, seus outros dois parceiros jogam uma match também, e aí um cara do seu time perde, você pode carregar ele. Se eu não me engano, vocês podiam discutir jogadas, vocês podiam discutir o side deck entre vocês também. Você podia se comunicar com qualquer pessoa, a qualquer momento, desde que não fosse, tipo, sussurro ou algo que o outro time não pudesse ouvir. Tinha que ser comunicação Era que todo mundo pudesse ouvir. possível discutir Cara, isso é muito conhecimentos públicos entre os jogadores. Só que era o A com o B com o C, mas o A nunca com o C. Porque você teria que meter a cara lá, né? Tipo, Sair por isso da que é mesa, uma sei lá. das estratégias que a galera tava falando, era botar o melhor jogador do time no meio. Que ele consegue conversar com os dois que estão nas Com os dois. pontas. Sim, e pelo menos os decks iguais estarem lado a lado, né? Até Sim. que foi interessante, porque muitos times usavam uma variação de 2 decks e um diferente, e outros times usavam o mesmo deck para todo mundo conversar entre si. A gente falou sobre isso, né? Eu, na minha opinião, eu ainda acho que você... E a maioria do top foi assim, né? A maioria era, tipo... Era muito difícil ter 3 decks iguais no top, assim. Tinham poucos times que tinham 3 decks iguais. E eu acho que o correto é realmente você ter... sei lá, um de cada deck diferente, ou você ter um deck de um e 2 do outro. Nunca se ter 3 iguais. Tudo bem que teve um time que ficou... Eu acho um pouco complicado. Porque se os 3 decks são iguais, basicamente é mais fácil de discutir um side deck entre o time ali contra os caras, porque é o mesmo pra todos. Então é meio que padrãozão. Sim. Só que Você tem uma comunicação melhor, só que por outro lado, por exemplo, vamos supor que a gente monta um time com 3 Sky. Se a gente pega um time com 3 Thunder, a gente tá meio na merda, entendeu? O time do Paulo e do Michel, por exemplo, eles tinham 2 Sky e um Salamangreat. Justamente porque esse Salamangreat era melhor contra o Thunder do que o Sky. Então, era esperado que o Salamangreat pelo menos carregasse uma match. E um dos dois Sky ganhava, fé. E um dos dois Sky ganhasse. Eu imagino que essa geralmente é a estratégia, de né? acordo com as entrevistas ali, o Paulo carregou a situação de Sky no top, né? No top foi ele. E Tava jogando muito bem, né? Mas... ganhou todos. Então, como
como a gente achava que era cada um jogava um jogo, né? Eu falei que muito deck de combo provavelmente ia aparecer. Ia ter bastante mesmo. Só que por ser uma match inteira, né? A minha previsão seria bem diferente. Eu imaginaria bem mais Sky e Salamangreat, que foi o que aconteceu, né? Teve muito Sky, muito Salamangreat no top. Até porque a vantagem de ter o deck de combo era justamente no teu side. Mas tendo side, exatamente. então foda-se, não tem porquê. Uhum. E aí, né, nosso amigo Paulo Roberto ganhou. Michel também, parabéns pros dois. Eles mereceram muito ganhar. E eles estavam junto com o Hector também. O Hector tava de Salamangreat. Eu tenho a decklist deles aqui. Começar com a do Michel aqui, né? Do Michel e do Paulo. Eles jogaram com a mesma build de Sky. Foram 3 Ashe, 3 Veiler, 2 Ogre. Aí Engine padrão aqui de Sky. Eles usaram 2 Eagle Booster. Não tinha Desires nesse deck. Muita gente usou Desires nesse torneio. Mas eles foram um dos times que não usou. O que tem de diferente? Khaled muita gente usou nesse torneio também, né? Tem aqui no deck deles 3 Khaled. Foi o tufãozão da massa. Porque... tinha o tufão aqui também. Eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente esse MST aqui. Ele é uma carta boa contra o Salamangreat. E ele é bem melhor que o Twin, assim, no quesito... você começou, você abriu só com campo e é melhor você abrir campo MST pra você tentar jogar do que campo Twin. Porque você perde 3 cartas pra botar uma Sim. O Místico é bem mais leve, sem falar que ele contra o Salamangreat, você dá ele, sabe? Você não faz -1. Você não tem que descartar uma carta pra forçar a rua. Você só tá o tufão, se o cara negar, ele negou, senão... Sim. Eu sinto que contra o Salamangreat, você tem que encher o seu grave rápido de spell. E o tufão é uma carta que faz isso muito bem, né? Porque você só cospe ele lá. E aí você fica com 3 spells, você começa a grindar. O Twin é melhor, né? Porque você pode descartar uma spell. Mas eu acho que a situação do MST, na minha visão, é porque ele é muito target do horror, né? E porque, assim, ele tira a melhor carta do Salamangreat ali, defensiva, instantaneamente. E você não perde tanto quanto o cara. Né? O cara perde a melhor defesa, você perdeu uma mágica. Rápida. Exatamente. E aí, eles também usaram... Eles não usaram Gem Waves. Outra coisa interessante, muita gente usou Gem Waves e muita gente usou mais de uma no main deck. Eu acho que por eles terem esses Mystical, né, no main deck, eles não precisavam usar a Gem Waves, justamente. Porque eles tinham uma carta que teoricamente já fazia a mesma coisa, sabe? Sim, que eles já e aí... e aí eles podiam colocar coisa, tipo essa segunda Eagle Booster aqui, que já dava um edge maior na Mirror Match, por exemplo, de Sky. Você ter uma segunda Eagle Booster é muito bom. E contra o Thunder também, porque... Não morre, cara. Tudo que você precisa... só precisa não morrer. Principalmente pós-side, que os caras usam Denko, nesses decks de combo, né, e tal. E aí você dá isso na draw phase e você não morre. E eu acho que pra um formato com muito Thunder, cara, você dedicar 3 espaços do teu deck pra botar um Twin que... dor de cabeça. Não... É meio pesado. Tem muito Sky, muito Salamangreat, mas... O Místico até tem O Místico até você consegue um valorzinho, né? Porque você pode matar o... Que nem eu falei, você pode, dar ele no campo e trazer o bicho. Agora, Twin, você dá um Twin no seu próprio campo é muito pesado, velho. É um descarte, a Twin e o campo. E mata o campo ainda também. E aí, cara, bem redondinho o deck deles aqui, na minha opinião, né? E o side deles também, bem redondinho. 3 Lancia, 3 Pancratops, 3 Impermanência, 3 Twin e 3 Shared Hide. Shared Hide que eu não via tanto e agora acho que agora é obrigatório você ter, porque tem muito mais Sky no jogo, né? Antigamente não tinha tanto Sky quanto tem agora. O Sky tá ganhando muito torneio e eu acho que é importantíssimo ter essa carta aqui pra Mirror. Você não ter e o cara ter é tipo assim, a vantagem muito grande dele, enfim. Extra deck bem padrão aqui também, não tem muito o que falar.
Uma coisa que eu achei interessante também, né, pra esse torneio, as Khaled, acho que se tem um momento do jogo, eu nunca gostei dessa carta, mas se tem um momento que essa carta tá incrível é agora, né, porque Formato com ela é muito boa hand contra... trap também, né? Nossa. Tem muita hand trap. O Salamangreat é um deck que depende do cemitério também, né? Sim, ela corta um efeito do Salamangreat que é muito bom. A Na Gabu Mirror, jogar, cara. Não, tu vai, imagina, o cara Eu não. tenta dar uma gazela, não toma uma gazela por 2 turnos. Isso é super relevante. Pois é, Sim. pois é. Você viu jogo Não do só Zero, ela, né, com- qualquer bicho. Eu tava treinando com o Jorge e era desse jeito mesmo, porque geralmente você tem mais bichos no Grave, né? Tipo, os seus Salamangreats, você tem várias cópias deles. E você também tem vários Salamangreats que são on-off, né? Então a Khaled, a Shark Cannon também, por extensão do Sky, né? Dói muito no deck. Muito, muito. Porque você perde os seus Extender e as cartas mais que você precisa pra jogar, né? Sim. Pois é. E outra coisa que eu acho interessante... A gente tava treinando Pode ontem, falar. né? E vendo o tanto que o Salamangreat, assim, você tem uma carta na mão, mas o seu cemitério tá cheio, então você vai continuar jogando até queimar todos os Sim. recursos possíveis do oponente, né? É um deck assim, muito dependente de cemitério. Eu acho que a Kali caiu como uma luva. Apesar de que, assim, é uma spell muito agressiva no Sky Strike que ela faz menos, assim, comparado a todos os outros spells do deck. Ela é uma ótima defesa, ela é absurda, mas ter ela, assim, ela não gera muito jogo pro Sky comparado a todos os outros spells, né? Mas assim, o bom da Khaled é que ela é uma carta que você pode só tacar ela também, pra você ter uma terceira spell no grave. E além disso, ela faz uma coisa muito boa contra os decks de combo também, que é, normalmente o que os decks de combo fazem, né? Eles usam Kaiju, eles usam Denko. Tá, Denko você toma, independente, mas eles usam, tem muito deck de combo que usa Kaiju, né? Porque você dá o Kaiju no bicho do cara e acaba com as setadas dele, né? A Khaled é uma carta que muitas vezes ela te salva, porque você corta um efeito importante do cara, e aí, se ele não consegue te matar, fica muito ruim pra ele, porque suas spells tá tudo lá, e na volta você vai dar multi-roll, estourar o bicho, vai começar a jogar, então é bom, e ela não é um Spertane, então se você tiver tipo 2 Khaled, você corta 2 efeitos importantes do cara por 2 turnos, o que é bem difícil dele te matar se você somar isso com as suas hand traps que você pode ter na mão. E outra coisa, no seu turno, ela, além de tipo, defender tua multi-roll, né, porque é sua win condition contra o Salamangreat, por exemplo. Sim. Também como uma terceira, quarta e quinta cópias de Ego Booster na Kagari. Muito relevante, porque tipo assim, a Kagari é o melhor dos links, saca? Ele é o jeito que você pega qualquer carta do cemitério ou do deck, saca? Por causa do Hayate. Sim. Então, se ela resolve, você já tem alguma vantagem. Ela é o mais um, inerentemente. Então, tipo assim... Sem falar que ela... É super importante. Sem falar que contra o Salamangreat mesmo, ela também pode ser uma segunda, terceira, quarta cópia da Shark Cannon. Porque... tipo, tinha bastante deck usando mais de uma Shark Cannon no torneio, né? Eu vi os decks usando 2... E não lembro se tinha Khaled. Tem muita decklist, né? Pra ver, assim, eu peguei só... Decks, né? Foram muita decklist. E aí a gente pegou... Eu peguei aqui mais as do primeiro e segundo lugar, porque não dá pra discutir sobre todas, né? Mas assim, tinha no Sky também tinha muito Desires nesse torneio. E eu consigo entender por quê. Era uma carta meio arriscada, só que ele acelera muito rápido. Ele acelera muito o jogo contra os decks de combo e contra o Salamangreat. Que muitas vezes é o que você precisa, né? Você precisa tacar uma spell no grave. E ele é uma spell que você taca no grave e além de tudo ela te dá vantagem, né? Então, tinha bastante gente usando. Eu entendo quem usa e eu entendo quem não usa também. Porque é uma carta muito arriscada no Sky, na minha opinião. Eu Bom, não gosto muito porque o deck tem muito one-off, né, de utilidade de toolbox. Sim. Tem muita carta que... Tem muito recurso que você banir é meio crucial, né? Só que ao mesmo tempo... Que nem eu falei, é uma carta que quando resolve, muitas vezes ele te bota muito na frente do cara. Então você não precisa ficar... muitas vezes você não vai precisar das cartas que você baniu.
E aí, tem a decklist do Hector aqui também, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. A decklist dele tá um pouquinho esquisita, né? Ele usa duas debug e 2 buffalo. E ele disse que ele nunca usou o efeito do Buffalo no torneio. Foi, ele chegou a falar isso. Então assim, eu acho que ele não gostou do buffalo. Tenho uma leve impressão que ele não gostou da carta. Cara, eu cheguei a testar o Buffalo, assim, tipo, ele é um ótimo starter quando sua mão é um combo completo. Fora isso, ele é uma carta horrível, assim, que você gostaria de não ter que começar. Pra ele ser perfeito, tem que ter uma combinação, assim, de Buffalo, Circle e um Spin, sei lá, pra fazer... Combo de 3 cartas. É meio complicado mesmo, Buffalo, né? mas eu entendo usar ele em alguns aspectos. Por exemplo, tipo assim, pra mim ele é uma carta que só funciona se você já tá combado. E isso tá errado. E pra mim isso é um erro. Você sabe fazer esses win more. Mas qual é o negócio? Por exemplo, no livro de artefato, você, tipo, cavar mais teu deck, sabe? Como ele não pode usar Desires. Exatamente. Ele não pode usar Desires. Então eu acho que ele queria ter uma carta de draw no deck dele, justamente pra compensar isso, Ele usa entendeu? Upstart, né? Que eu não vi em nenhuma outra lista. Ele usa Upstart. O Upstart eu imagino que seja o mesmo esquema, né? Pra ele compensar a consistência que ele perde de não usar Desires no deck. Né? Foi a concessão que ele fez. Buscar o Sanctum, mas o Buffalo pode talvez comprar ele, saca? Exatamente. Acho que essa é a ideia de usar ele, mesmo eu não curti na carta. Exatamente. Ele usou... É bem básico também o deck dele, né? Tem uma Will, um campo, Fusion Fire. Tem... De cada trap. Uma de cada trap. Tem 10 end traps aqui, né? 2 spin foi muito popular no 2 spin também. Ele falou que preferia 3 Foxy do que usar 3 spin. Né? Tipo, tem gente que usa 3-3, tem gente que usa 2-3. Eu também acho que é melhor ter 3 Foxy do que... Se for pra usar 2-off de um, eu prefiro ter o Foxy. Eu prefiro abrir com Foxy do que abrir com spin na mão. E o spin você acessa. Você abre O spin é mais acessível, sabe? Assim, você abre com um Jaguar ou um Falco na mão. Você pode fazer uma jogada estendida bem melhor com o Foxy do que com o spin. Sim. É que o Fox alta Floodgate, né? Isso é muito relevante. Sim. Isso é super relevante também. Pra caralho. Isso é super relevante. Porque tinha muito Summon Limit nesse torneio. Tinha muito Summon Limit. Principalmente no Sky. Tinha muito Draco também, porque eu vi uns reportes, a galera falando que jogou tipo 2-3 Dracos. A galera que tava Maria. É estranho, né, velho? É estranho, né, velho? Sempre tem... Draco é um deck sempre muito bem representado nesses torneios grandes. Ele nunca topa, mas ele é sempre, tipo, muito representado. Muita Floodgate, né, velho? Aí acaba que cara. dá pra ele... O Draco, que nem o Sky Strike, que você consegue montar o deck pra jogar com outros decks, né? O Draco, ele acaba se assimilando ao formato porque existe 1000 tipos de Floodgate. Então ele, beleza, não tá usando muito agora, sei lá, Skill Drain. Vou tirar Skill Drain e vou botar Draco em B1, saca? Não tá usando Ghost Match? Beleza, agora eu boto Summon Limit. Então, ele acaba que... boa, cara, contra o Salamangreat. Sim. E no pior dos problemas, ele vai lá e tributa o Floodgate, sabe? Pra ele... Sim. Como a engine dele acaba sendo pequena, né, a de Draco, ele pode enfiar o deck cheio de Floodgate e acaba que ele consegue pegar muito deck desse jeito. Sim. É muito ruim. O side do Hector tá um pouquinho diferente aqui, né? Diferente não, mas tá meio... Tá com bastante two-off, vamos dizer assim. Ele usou 2 Pancra, 2 Kaiju do MSL, 2 Lancia, Super Poly, 2 Twin, 2 Evenly, 3 Antispell e um Imperial Ward, né? Isso aqui Mas é exatamente. A pior match, né? Tipo assim, disparado a pior match do Salamangreat e o Sky Strike. Com certeza. Em comparação. Assim, eu não diria que é, tipo, ruim, tá ligado? Pro Salamangreat, não. Mas não é bom também. Então, tipo assim, se tem uma match ruim, é o Sky, tá ligado? Mas eu não acho que seja ruim, não. Mas enfim, bem... Como é que eu posso dizer? Sei lá, velho.
Tem essas ogre Ele é aqui bem também. padrão também, né? Ele não usou... Uma galera usou Bagusk e Tornado, mas ele ficou no padrãozão, Padrãozão. batendo 2 vezes. Mas o que a galera abria mão pra usar Bagusca ou Tornado? Ah, mano, é o combo padrão, Geralmente. só que com rank 4. Só que ao invés de fazer duelo, tu faz Bagusk ou Tornado. Não, então, mas o pessoal não usava Fusion of Fire ou alguma coisa assim, porque alguma coisa do extra tem que sair. O Update Gem. Ah, o update... Nossa senhora, velho. Não sei se eu concordo com isso também, não. E qual é o negócio? Eu via... Ai, agora eu não lembro quem foi que falou. Acho que foi o Rafael Neven. Ele usava Bagusk e Dueler. O Update Gem. A ideia é, se o deck tem mais de 44 pra cima, provavelmente é um Thunder. Provavelmente. Se o deck tinha 43 Provavelmente é muito ou difícil. menos, a gente era Salamangreat, ou Sky Striker, ou alguma outra coisa. Uhum. Porque o Bagusk é insano contra o Salamangreat. Tipo, muito insano. Aí na SEGA lá ele embaralhava o deck do cara. Ele falava, e aí, quantas cartas? Aí o cara falava, tantas. Aí ele, beleza. Aí ele montava o campo de acordo. Ah, entendi. Faz sentido. Faz Faz bastante bastante sentido, Faz inclusive. sentido, só que eu não sei se... Tipo assim, eu não sei se eu me sentiria confortável, por exemplo, de piorar minha match contra o Thunder, sabe? Esse é o problema. Eu também não sei Acho se. que Eu também não sei contra se o compensa. O Thunder meio que... O puro, você fala, João? Não, qualquer Thunder. Ah, que Qualquer Thunder. esse Guard Dragon aí é meio estranho. Tipo, usa muita carta, precisa de muita carta pra funcionar. Então é meio que óbvio que é um Thunder Guard Dragon. Teoricamente, né? Sim, mas o problema é que você... O problema, acho que ele quis dizer, foi de perder o Update Gem, porque você não tem Board Reload batendo 2 vezes, né? Que é o matador de Thunder. Ele é um matador de Thunder, esse combo. Ele não toma alvo, cara. Tu rouba o bot e o Colosso saca. Acabou. O cara não volta. Isso que estão usando muito o buff tipo Hector, porque ele, diferente do debug, joga em volta de Colosso. A gente tem o deck do segundo lugar aqui também. Que é essa aberração aqui de 44 cartas, né? Mentira, não é uma aberração, não. Merlé. Os 3 jogaram com a mesma build. Foi o Aaron Furman, o Jesse Cotton, que a gente chama de Batatão, e o Exala. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque eu me recuso a tentar falar. Pô, é a assim. primeira vez que eu vi o Exala, tipo, jogando. Eu nunca tinha visto ele. Eu já tinha visto várias vezes. Chegou em final de OSS, foi a primeira. Aí... Só que ele tá sempre em primeiro ou segundo no ranking de pontuação da América do Norte, né? O cara é absurdo e eu... Ele é muito bom, ele topa muita coisa. Ele é um ótimo jogador. Mas eu nunca Os vi. 3 lá daquele time eram ótimos jogadores, né? Os caras jogaram de Thunder. Eu adoro. Nossa, eu adoro esse cara. Mentira, viu, gente? Primeira coisa, né, que eu vejo aqui é que eles não usaram... Geralmente a galera usa mais Danger, né? Eles não usaram Mosca. O Mothman lá. Por isso não ganharam o torneio. Exatamente. E aí, o que vocês acham disso? Eu já disse, por isso não ganharam o torneio. Eles ganhavam o torneio. Com certeza. Mosca é a melhor Danger, velho. Pois é, eles tiraram eles pra botar mais dragão, imagino. Tem esse dragãozinho aqui do lado do Battery Man, que eu esqueci o que essa coisa faz. Você envia um bicho da tua mão pro cemitério e ele despecha o sumo. Ele é como se fosse um Danger a mais, né? Só que eles não descartam, então ele não triga Danger. Ele envia pro cemitério, né? E o outro efeito dele é se ele tá no grave, você bane 3 bichos com o mesmo nome, sem ser ele mesmo. Ele é um Danger um pouquinho... você bane 3 e... Invoca ele, né? Ele volta do grave. Aí... Caraca, deu uma caída aqui o áudio. Ora. Ele usa... Esse aqui é como se fosse é como se fosse o Mosca, né? Que eles tiraram do deck. É um Danger um pouquinho pior, só que ele é dragão, né? Então ele ajuda a fazer os combos de Guard Dragon lá. Ele é um bom extender pra isso. Ele é um ótimo extender. E aí, né, tem os Sky Blaster. Muito popular, né, de Archbrave Goliath. A build deles, eles até falaram no profile deles, a build deles é bem standard, sabe? A única coisa diferente mesmo que tem... Esse é dragão. É esse dragãozinho aqui. E aí, esse combo de Archbrave Goliath, eu acho que a galera usa, né? Eles explicaram também.
esse combo é muito bom pra você. Tipo assim, ele. Obviamente, você sendo o primeiro, você vai botar o Goliath no campo. Em vez do Zombie-Stein, que é tipo um pouco melhor contra outros decks de combo. Mas o principal que eles falaram é que você sendo o segundo e tendo o Dark Matter é muito bom pra você altar os campos nas matches de combo versus combo. Porque você tem um bicho de 4.000 que bate 2 vezes. E às vezes contra o Sky você consegue matar o cara mesmo ele dando Eagle Booster. Porque você bota um monte de bicho gigante e fica batendo. Então eu gostei da ideia. Eu acho melhor que o Zombie-Stein também. O resto desse deck é bem padrão, né? Eles conseguiram botar o terceiro Colossus. Tem deck que não consegue quando usa Dark Matter também. E aí, o que eles... Eu nem sei qual foi a... Eles tiraram o Borreload. Porque eles chegaram a explicar lá. Eu não sei se eu concordo muito, mas ele... Tipo assim, eles falaram que eles não precisam do Borreload pra altar as coisas por ter o Dark Matter e tal. Não, Mano, mas também o porque Dark Matter é muito grande. É um pouco estranho, né? É um pouco eles estranho. falaram principalmente por causa da partida contra o Sky, porque o cara normalmente ele consegue pôr uma âncora no Grave, ele consegue ter uma na mão, né, por causa da matemática, mas pro terceiro já fica mais difícil. Aí, contra essas matches, eles tentavam forçar o out até o limite do Sky Strike pra voltar dando aquele OTK. O terceiro Colossus é super importante nesse deck. Que normalmente você... coisa, mano. Tu vai dar um Eagle Booster na tua Shizuko, beleza. Aí o cara vai descer um bicho de 4.000 que vai estar com, sei lá, 3.500 e vai bater Shizuko, que não vai morrer por batalha. Vai bater 2 vezes, inclusive. 4.000, velho. Tipo... É muito dano. Casualmente, 4.000. E aí, o side deles, o que eu achei legal é essa sacada deles aqui, né? Eles usaram o Electric Virus no side. E esse bicho é um Thunder, que você descarta da mão e você pode roubar um monstro dragão ou máquina. Eu acho que máquina também. É dragão ou máquina. Até o final do turno. E aí, eles usavam eles não usavam contra Sky, mas eles cogitaram usar. Mas eles usaram contra... Eles usavam muito na Mirror, porque você roubava o Dark Matter do cara... E aí você podia usar ele pra bater nos bichos do cara, né? Hot Head. Ou você roubava o Hot Head. E aí negava o Goliath e jogava. Exatamente. Você negava o Goliath do cara e aí você começava a jogar no seu turno. Lá também os caras usavam, tipo, dava Summon Sorcerers. Aí pra combar liso tinha que mandar um Thunder pro outro lado, né? Para os Sorcerers poderem invocar. Sim. Roubava o Thunder de volta e fazia um Colosso. Sim. Aí tinha um lance aqui também, tinha o Thanos. O Thanos é o melhor hand trap pra esse deck aqui. Se tem uma hand trap que esse deck pode usar é o Thanos, porque você não perde carta, né? É um bicho, velho. Pois é. E aí eles usavam pouquinha carta contra os decks de controle, né? Usavam 3 Twin Twister e eles usavam 3 Red Boot até contra o Sky, né? E eles explicaram que a lógica deles era que a maioria dos Sky usava Summon Limit, e o Summon Limit é basicamente uma Vanity's Emptiness contra esse deck deles. Então eles preferiam comprar Red Boot e arriscar ela ser uma carta morta na mão do que não usar Red Boot e perder pra Summon Limit. Eu acho válido, de verdade. Sim, tinha muita gente de Summon Limit de main. Mesmo ela sendo horrível alguns séculos, então é válido. O time do TCG Collectibles, o outro da América Latina, usou essa carta. É verdade, ele usou... Eles usaram Dark and the Only One no main, o Summoner estava no side. E eu não acho que existe uma... Eu não acho que... Não é como se desse pra eles tirarem a reboot e botar outra coisa também, porque... Eu acho que tipo, a melhor carta contra trap do jogo é essa carta aqui. Não tem nem o que discutir, sabe? Ela... menos que esse daqui é tipo ignorante, que vai te matar. Ela pega muita coisa. Não valia a pena usar outra coisa só por causa do Sky. Então eu acho que... também contra o Salamangreat também, pra responder tanto a Horror quanto a Rage. A Rage, eu acho que tipo, ela é legal até o primeiro Saryuja contra... esse standard, né? Sim. Mas matar a Horror é absurdo. Verdade. Porque vai vir, saca? O ATK na volta. Não tem como. É. E assim, né? Esses foram os 2 primeiros colocados.
E a representatividade no top foram, acho que 18 Sky Striker e 16 Salamangreat de 48 jogadores, que é mais de 2 terços. Cara, pra mim... Os decks mais presentes mesmo. Pra mim foi esperado, velho. Assim, depois de saber que era MD3 as partidas, pra mim esses 2 decks aí era esperado. Sim. Eu acho que ia ter um pouquinho mais de Sky, eu imaginei também, porque o Sky é bom contra o Salamangreat, né? Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar dos decks e tal? Não, acho que, novamente, só parabéns ao time que ganhou, né? A todo mundo que topou, mas especialmente ao Paulo, porque, meu Deus, ele merecia muito. Acho que essa foi a vitória demais. mais Eu e pro emblemática Hector também. do Brasil. Pois é, cara, eu vou, tipo, eu esperava que o time do Paulo, Michel e o Hector fosse bem, mas assim, eu não esperava que eles fossem ganhar o torneio, sabe? Não tava, tipo, pensando, eles time vão, do Jeff Jones, né? vão ganhar com Eles saíram certeza. com o Mano, Jeff o Jones, top velho. 16 só tinha time doente. Véi, só tinha time absurdo naquele torneio. Era, tipo, só cara insano. Todo mundo no top 16. Eles também tinha são, claro. Ou ganhado YCS, ou feito top 4, ou ou era campeão de UDS. Sim. Saca? Só tinha maluco pedreira. Eu ia falar isso, eu nunca vi, tipo assim, eu nunca vi um time dominar tão bem o jogo quanto, assim, em muito tempo, quanto o time do Paulo, o Michel e o Hector estavam dominando o pessoal que eles jogavam contra, velho. Eles estavam jogando muito bem mesmo. Eles estavam realmente jogando melhor que os caras, assim, na stream, quando eu ia ver. Eles estavam jogando muito bem, não errava... O Paulo passava com 5 setadas, 6 na mão e 80 no grave. 80 spells no grave, velho. Eles jogavam muito bem. E eles estavam muito bem. Eles estavam muito bem preparados pra esse torneio. E eles pegaram só time pedreira, tá ligado? Eles pegaram o time do Jeff Jones, cara, no... Foi nem a sorte. Passaram invictos no dia 1. Não, o dia 1 eles passaram invictos. Aí eles perderam no dia 2, mas... Eles perderam. Primeira rodada do dia 2 eles perderam. Mas sim, foi... Cara, eles passaram pelo time do Jeff Jones, pelo time do Coach Angelo no top 4. Na final, o time também, era o time que tinha uma nave, né? Era Coach Angelo, uma nave e eu esqueci quem era o outro cara. Tipo, e no top 8 eles ganharam do time do Randy Jawari também. Também, o Rani ganhou. O Rani deve ter ficado puto, velho, porque ele ganhou a partida dele de 2-0, só que os outros dois perderam, né? Uhum. Acontece esse tipo de coisa, eu imagino. Eu acho que o top desse YCS de time, assim, se não fosse de time, ia ser o top mais absurdo de todos os tempos. Porque sempre aparece uma galera super random e uns 5, 6 caras, assim, que vai estar no top 8. Era top 16, né? Era top 16. Mas, assim, era uma galera absurda de saca? Era muito difícil eles chegarem na final. Eles chegaram, assim, foi o primeiro time brasileiro com o Hector do Chile, parabéns também, a chegar numa final e vencer o primeiro YCS de times, cara. É muito emblemático, assim, ainda mais com o Paulo e com o Michel, que são 2 jogadores. Chegaram em segundo tantas vezes, né, velho? E aí os caras conseguiram num torneio que teoricamente é, tipo, bem mais difícil do que todos os outros que eles já jogaram, sabe? Ou a maioria, pelo menos. São os 2 melhores jogadores do Brasil, com certeza, disparados. Com certeza, assim. com certeza. Eles estão anos-luz na frente de todo mundo. Ah, e ô Perrin, você tinha o cupom, né, pra soltar aí da Cardzone? Pois é, Opa, a gente ia soltar na metade, né? Mas o assunto tava tão bom que eu vou ter que soltar A gente agora. distraiu. Tem mais um quadro, né, pra gente fazer aqui. Vamos falar mais rapidinho também. Mas joguei o código. Puder abrir, mostrar o site aí, né? Hoje, tá aberto. A partir do momento que o podcast for lançado, até sábado, meia-noite, vai estar disponível mais um cupom de desconto. Sábado, dia 23, só para confirmar. Sábado, dia 23. Se você é do futuro, eu convido a voltar no tempo, fazer a compra no site, usando o cupom de desconto, que é CardZone10. É o mesmo cupom da semana passada, mas eu prometo que os próximos vão ser diferentes. Ok. Aí, o legal de diferente que a gente vai mostrar, se puder mostrar aí o banner da pré-venda do Salamangreat em inglês, Jorge. Pera aí. Bora, rapaz. Eu acho que eu encontrei aqui. Não, pera. É o terceiro banner aí das imagens. Amanhã Tadinho do Dogma, chegou o dele ontem. Ah, tá aqui. Amanhã vai estar disponível no site todas as cartas avulsas
do Soul Burners em inglês, aí dá pra montar o deck completo. A gente tem Sunlight Wolf em inglês também disponível. Que beleza. Um cupom de 10% vai ficar bem bacana. Né? Até eu quero comprar agora. É isso aí, gente. Então vamos lá, Jorge. Manda aí. Nosso próximo quadro a gente vai falar sobre o quê, né? Tem a banlist próxima, é isso? É. E aí... Era o que mesmo, velho? A gente ia comentar sobre o que a gente acha que vai acontecer. A gente já falou. E a gente fala um pouquinho da banlist, porque a banlist tá meio próxima. Sim, tá. Pode estar tendo aí, né? Daqui a 2 semanas. Só tem o DS, né? Chegando aí. Não, tem o DS e o ICS na semana que vem. Mas assim, eu acho que... assim, minha opinião sobre a banlist é um pouco de receio, né? Porque quando um deck de estrutural chega de forma assim, não dominante, mas muito impositiva para modificar o formato, eu acho preocupante para quem investiu tempo, não dinheiro, né? Porque assim, normalmente decks estruturais são muito mais baratos em relação a todos os outros, porque quando mata uma carta, o deck praticamente morre. Já tipo, o Monarca, que era próximo do que é o Salamangreat em questão de estrutura de deck, né? Formação de deck, dá para formar com basicamente o estrutural, os 3 estruturais, mais umas 3 ou 4 cartas diferentes. Sim. E assim, quando perde uma carta, morre, né? E é um pouco broxante ver um deck tão bacana. É muito forte, é visível que ele é forte, mas é tão próximo da banlist, assim, na minha opinião. Né? Eu acho que ele não toma nessa. Eu acho que ele inevitavelmente na próxima vê alguma coisa. Mas eu acho que nessa não, porque ele acabou de sair. Eu concordo com o Juju, cara. Ele acabou de sair. Ele saiu um dia desse, foi em abril, não foi? Que saiu? Tipo, Sashi... Abril é depois, tô doidão. Ele saiu em fevereiro. O Savage Strike demorou pra chegar pra gente, mas saiu no final de janeiro, sabe? Então foi quando saiu o Sunlight Wolf. Então, assim, 2 meses, assim, na verdade 1 mês, né? Vamos botar 1 mês porque foi na metade de fevereiro que saiu o Soul Burner. Que o deck tá aí ativa. Não é possível que em 1 mês eles vão matar o deck, assim, sabe? De tomar um hit. Eu entendo quando o Sky tomou, entre aspas, né? Quando ele tomou na Drones, mas já tinha um pouquinho mais de tempo. E a Drones não foi pra hitar o Sky. Era pra hitar todo o resto. Todos os outros decks que usavam 3 engages e 3 drones só de rolê, saca? Então foi mais pra hitar esses decks do que o Sky mesmo. Até porque o Sky tá vivo até hoje. Full power, né? Graças a Deus. Então, eu acho que eu acho que o Salamangreat não vai tomar. Eu acho muito difícil. Mas até porque mas o Sky vai. O Sky eu tenho certeza, não é possível. Não, vira essa boca pra lá, velho. Porque eu acho que ele tá há muito tempo aí. Eu não sei se eles vão querer manter ele ainda. Eu acho que ele não vai morrer, saca? Tipo, acho que... velho, eu acho que se ele tomar em alguma carta de consistência, ele morre, tá ligado? Pô, já sacanearam... Ele não morreu, né? Já sacanearam o deck, tá ligado? Tirando a Drones lá. E aí, mano, acho que se tirar, tipo assim, mexer na Engage ou mexer na Array e tal, velho, aí tu fode o deck, de verdade, tá ligado? Porque o deck vai fazer a mesma coisa, mas ele vai brincar. Não, cara. Acho que eles vão mexer ou na Kagari ou na Multi-Role. Sim. A Multi-Role eu acho super válido, velho, eles mexerem. A Kagari eu não sei, velho. Eu realmente não sei. Não. Eu acho que se ela for a 1 é muito... Eu acho que era legal, mas a gente não tem, então... É porque o complicado de você mexer na Kagari é que, tipo, esse deck ele não é um deck que te mata, tá ligado? Então ele precisa das Kagari pra ele ficar jogando vários turnos. Ele é obrigado a jogar vários turnos contra você, porque ele não te mata, como eu falei antes. Então eu acho meio complicado você mexer na Kagari e, tipo, é foda. Não é que nem o Salamangreat, por exemplo. O Salamangreat, se você corta os recursos dele, ele ainda pode tentar te matar, sabe? O Sky não. E, mano, eu gosto desse formato, de verdade mesmo. Eu acho que esse formato tá ótimo. Eu acho que é um dos melhores formatos que eu joguei, assim, em bastante tempo. Mesmo tendo Thunder Dragon fazendo aqueles campos de atrocidade lá,
e tendo decks fazendo Azathoth, sabe? Eu acho que esse é o problema real do formato. Acho que até o Thunder eu acho que é de boa, tá ligado? Cara, o Thunder é lidável, o Azathoth não. O Azathoth eu acho ridículo, tá ligado? Azathoth, O Kaliuga. Azathoth tem que ir. Não o Azathoth, mas o Link PK. Vamos lá, vamos falar do verdadeiro Velho. maldito aqui. O problema é o Link PK. Rapidinho, pensei aqui rapidinho xingando todas as cartas do jogo. Pensei que cada um fazer uma mini listinha com uma coisa que acha que talvez eles não mexam e outro um desejo possível. Cara, eu sinceramente, velho. Começa aí vocês, velho. Eu não sei. Meu sonho seria uma Maxi A3. Ora. Maxi? É muito bom. Sim, A3. Coisa boa. Queria. É possível. Seria banir o Link PK e evitar esses Azathoth maluco. Acho que, tipo, a Summon Sorceress não toma lista agora. Muito problemática. Tipo, muito mesmo. Eu tava gostando do BCG, Brazilian Card Game. Ora. Brasília Card Game era da hora, né, velho? Mas era massa, velho. Sem salvação. Bem massa, se a gente for parar pra pensar Saudável. que a gente nem chegou perto do que aconteceu nesse YCS aí. Pois é, Mas- nem perto. E aí, quem é o próximo? Cara, pra mim, como eu falei, eu gosto desse formato. Então, eu não mudaria muita coisa. Sinceramente, eu acho que o Salamangreat, ele é um deck... Ele é forte, mas ele é justo, na minha opinião. Eu não sei no que ele deveria tomar a lista, sabe? Sem quebrar o deck. Eu acho que o deck é justo. Eu acho que o Sky também é justo. Eu acho que o Thunder, por mais que ele seja um deck bem babaca, eu não acho que eu mudaria muita coisa naquele deck. Eu acho que ele é bem lidável até. E... Eu acho que assim, a Engine Danger é muito forte, mas eu também acho que ela é discutivelmente bem lidável. A única coisa que eu tiraria do formato, com certeza, era o Link PK e qualquer forma possível de fazer Azathoth, Kaliuga, esses bichos Floodgate que pulam o seu turno, porque isso eu acho inaceitável pro jogo. Não tinha, eu acho que nem teve Orkust no top, ou nenhum deck spamava esse tipo de coisa. Sim. Teve, né? Acho que era Orkust e Trickster. Não, era com Hero. Só que, tipo, a única coisa de Hero aqui era 2 malichos, né? Pode ter. uma lista de 3 bios. Não era Elemental Hero, né? Era só a Engine de Hero lá pra Nem Hero, combar. né, velho? Então, Jorge, você me odeia, né? Você ignorou o jogo. Que isso? Pois é, eu assim, pra mim, velho, eu sou a favor de banir essas porra tudo. Link PK, Azathoth, a Rank Up, tudo, velho. Os alvos da Rank Up, sabe? Eu não quero nem que tenha chance desse tipo de coisa, desse tipo de desgraça acontecer no jogo. Então, essa é a única coisa que eu tiraria do jogo. E pros outros decks, assim, eu acho que o Saryuja, eu queria que ele fosse A1, pelo menos. Porque eu acho que ter 2 é muita coisa, sabe? O cara resolve 2 no mesmo turno e tal. Um fica bem mais frágil de lidar. Eu não queria que tivesse Sorceress no jogo, mas eu acho que ela é lidável também. Então, eu baniria. Eu baniria Sorceress. E... deixa eu ver o que mais aqui. Tem que limitar o Caveirão. O Caveirão. Com certeza. Com certeza. O Caveirão pra mim tinha que A1. Ninguém que faz mais de um tem, tipo, alma limpa. Ninguém. O Sky, Não. se eu fosse mexer alguma coisa, eu mexeria na multirole. Eu botaria, tipo, uma multirole só, tá ligado? Porque aí o cara vai ter que... O cara não pode ficar buscando um monte de multirole e tipo, se a multirole dele morrer, ele vai ter que buscar a multirole do Grave. E aí ele vai ter que jogar um pouco mais inteligente, assim. Ao mesmo tempo, você não fode o Sky. Porque eu acho que o Sky ele é um deck muito, tipo... Qualquer carta do deck é importante. Então, qualquer carta que você mexer, você meio que fode muito com o deck. Então, eu botaria multirole A1. Que eu acho que o cara vai ter que jogar usando os recursos dele com mais cuidado. Ele não vai poder só ficar engage. E aí... acho que isso. O Salamangreat, eu acho que eu não daria lista. Eu nem sei
o que exatamente esse deck poderia tomar de lista. Eu acho que mexer no seu Light Wolf é um erro, não dá, tá ligado? O deck é muito dependente. E é isso. Não tem mais nada pra mim. Meu desejo impossível é que Danger se foda. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Pô, mas eles vão ter que banir umas 5 cartas de Não precisa Danger. banir, mas pode limitar algum. Tá na lista assim, ó. Não pode usar cartas com o nome Danger. Acabou. Pô. Botar errado assim, ó. Essas cartas não podem ser usadas no duelo. Isso. Reprinta eles com essa possível. errata, né? Desejo possível, Mosca ser banido, porque sem o Mosca não dá pra jogar. Pronto. Mas o possível, Link PK e Summon Sorceress. Eu acho que a Summon Sorceress ela é possível ainda, eu acredito, eu tenho fé no meu coração. Porque eu acho que assim, tá de boas por enquanto. Mas qualquer coisa que acontecer, qualquer carta nova que sai doente, a Summon Sorceress tem o dedo no meio e vai acabar ferrando todo mundo. Então, Exatamente. tem que vazar. A gente preventivo. Eu acho que a lista vai ser muito pesada pro Sky. Eu acho que esse vai ser o erro. O que você acha que ele vai tomar? Eu acho que toma na Engage, velho. Na Engage? Eu acho que vai tomar na Engage. Tipo, eu acho que vai tomar em outras coisas também, mas eu acho que vai tomar na Engage. Eu espero que não, né? Tome na Engage agora porque vai reprintar. É verdade. É verdade, tem um reprint da Engage, velho. Cara, eu espero que não, velho. Vai ser hitar Strixta, velho. Tem que hitar. Na verdade, o erro da banlist não vai ser hitar todas as floodgates do jogo. Bora. Não vamos... Floodgate, assim, tipo, pelo menos as trap, acho que eles não vão pegar nenhuma, né? Não, nunca. Eu acho que nenhuma. Acho que não, acho que... eu queria... Eu não falei, mas o meu desejo, assim, eu queria muito que a Imperial Order fosse banida. A única carta, assim, pra mim que tinha que ser banida da Floodgate era essa. O resto, pra mim... Não vai. Aí eles fizeram a errata e a carta continua insana, mas de qualquer forma, eu queria que ela fosse, mas eu sei que ela não vai. Todas as outras eu acho que são tranquilas, entre aspas, porque acho que tranquilo não é a palavra correta pra se usar. E aí, tu acha que vai a 1, Juju, a Engage? Acho que a 1 ou a 2. Eu acho que o Sky deveria tomar a lista em algum ponto, mas eu já falei pra vocês, eu sou contra a Konami ficar irritando a consistência do deck, em vez de irritar o que ele consegue fazer, tá ligado? Eu queria... tá até voltando atrás, nesses decks, nesses arquétipos fechadinhos, assim, esses mid-range que se desenvolvem dentro deles mesmo. Por exemplo, o Necros tá quase 100%, saca? O Sky também. Acho que um outro arquétipo podia ser liberado agora, que não vai fazer diferença nenhuma, eu acho. É o Insector, saca? Eu jurei por um momento que se fosse falar Monarca eu ia te xingar tanto. Nossa senhora! Esse aí não, pelo amor de Deus, velho. Prova essa ideia aí. Acho que... Mas ele é meio doidão, né? Aquele upstart deles é muito roubado. Upstart? Não, upstart não. Aquela compra... O panteísmo? Panteísmo. Tá. Nossa, é roubado mesmo. Deixa assim, né? Já voltaram esse Storm Vamos forte. falar dos arquétipos legais. Exatamente. Legais, Shadow, voltou tudo a 3, sabe? Essas coisas fechadinhas que rodam dentro de si é massa. Cara, Construct voltou, não foi na última lista? Voltou, né? Baniram a Snow, aí voltou ela. Não mudou nada, né? No fim das contas, assim. Ninguém tá usando a Engine de Shadow e tal. Acho que é tranquilo, acho que talvez dê pra voltar essas cartas assim a 2, tipo Construct e tal, pra ir testando pra ver. Mas é só, tipo... Acho que tá bom assim. Eu acho que tá bom. Esse formato tá bom, velho. Eu não mudaria muita coisa, não. De verdade mesmo. Mas eles tiraram a Snow. Eu voltaria o vírus pra 1 também. Se pá, tá ligado? Que acho aquilo ali é um pouquinho tóxico. O vírus de Spytrap, né? Epidemic lá. Aquilo lá é um pouquinho tóxico demais pro jogo. Mas que nem eu falei, velho, eu prefiro que o Sky seja nerfado de uma forma que ele fique fraco. Tipo assim, que os outros decks dêem um power creep fudido nele. Junto com a lista que ele tomar, né? Eu não sei como a Konami faria isso.
do que ele ficar fazendo a mesma coisa, só que inconsistente, tá ligado? Tipo, acho que botar engage a 1. Tipo, se o cara abrir com essa 1 engage, beleza, ele vai jogar, ele vai fazer um bocado de coisa. Agora. Tipo, só que ele vai brincar mais, né? E aí talvez ele fique inviável por causa disso. Não porque ele ficou mais fraco, mas porque ele não é um deck consistente ou algo do tipo. Então, eu sei lá, velho. Eu sinceramente não sei. Eu não tenho mais nada pra falar também. Acho que é isso mesmo. É isso aí. Então, gente, obrigado. Fala aí, Perrin. Só agradecer, tipo, todo mundo que acompanhou nossos primeiros 40 minutos. Eu prometi que o cupom de desconto ia sair no meio, saiu no tempo final. Mas obrigado a todo mundo que gosta do nosso conteúdo e ouve ele e curte e comenta, né, com a gente. Mas comenta também aqui nos comentários, fala com a gente que pode talvez fazer um quadro de pergunta de resposta. Exatamente. Esse tipo de interação eu acho legal também. Se alguém tiver um comentário sobre o YCS ou a Banlist, o DS ou o Y7 Guatemala que vai rolar, quiser deixar nos comentários pra gente ler no próximo podcast, faça isso agora. Comenta aí no podcast qual a sua banlist. O que você acha que vai? Eu acho que comente sua banlist, comente e fala a sua fruta europeia favorita. Nossa, mas aí foi longe, viu, nessa aí. Coloque então aí as perguntas pra gente responder no próximo podcast. O que vai acontecer na banlist. Mas acho que é isso, né? Dá pra encerrar por aqui. Sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Comenta o que acharam. E não se esqueça de deixar aquele gostei, compartilhar o vídeo, que ajuda bastante. E muito obrigado por assistir. Tchau. Tchau. Falou, galera. É nóis.